O Renato acorda de manhã, ele é um funcionário e ele já é um cara frustrado. Porque ele acha que ele ganha pouco para aquilo que ele faz. Então ele acorda de manhã, todo dia para trabalhar. Qual é o gatilho dele? Nossa, eu vou trabalhar infeliz e frustrado, mas eu tenho que pagar todas as minhas contas. Aí a mulher dele chega pra ele e fala assim: quando você estiver voltando do trabalho, faz um favor pra mim. Lembra de passar lá na casa da minha mãe, porque ela deixou 3 boletos que chegaram lá no apartamento que a gente morava. A gente tem que pagar o condomínio, a gente tem que pagar o IPTU e tem que pagar a conta de gás que tá ligada naquele apartamento ainda. Outro gatilho: raiva. Se ele não souber lidar com 2 coisas, frustração e raiva, ele já saiu de casa propenso pra brigar no trânsito. Quando a mulher dele já falou isso pra ele já falou assim: por que você não resolve você? Ela só comentou que é um problema dos 2, mas ele já jogou pra ela de volta a frustração que ele tem sobre isso. E a raiva, a frustração de ganhar menos do que ele acha que ele deveria ganhar, e a raiva de ter uma dívida pra pagar, porque ele tá ganhando pouco. Ele entra no carro e fala: nossa, eu não posso nem acordar em paz. Acordo, minha mulher já me manda uma conta pra pagar. Já tem um terceiro que ele tá culpando. A mulher dele virou o vilão da história da manhã dele. Quando ele tá no carro, ele já tá espumando às 7 horas da manhã. Ele já jogou no corpo dele um excesso de cortisol. Como é que o cortisol pula no corpo? Primeiro você tá com raiva, sua amígdala começa a funcionar. Uma amígdala que a gente tem dentro da cabeça, né? Essa aqui é da garganta. A amígdala começa a funcionar. Matar ou correr. Porque ela é muito primária. A sua suprarrenal, é um chapéuzinho que fica em cima dos rins, começa a disparar milhões de hormônios no seu corpo. Você começa a metabolizar tudo aquilo. Um deles é o cortisol. O cortisol é considerado o hormônio do estresse hoje. Tem o bom cortisol, que eu vou te ensinar a usar depois, mas esse cortisol é o cortisol que cai na sua corrente sanguínea. Ele fica por 6 horas. O que ele faz no seu corpo? Aumento de pressão, batimento cardíaco acelerado, sua pupila dilata, você fica com a boca seca. Isso porque você lembrou que você tem uma conta pra pagar, sua mulher te acordou, ela só comentou com você sobre isso de manhã, você entrou no trânsito, primeiro cara que buzina, você manda ele a merda, você fala um monte de coisa, e o cara, tava distraído às vezes, não fez de propósito. Aí você vai brigando durante 1 hora, enchendo o seu corpo de cortisol. O cortisol não sai do seu corpo. E cada vez que você lembrar desse fato, você vai disparar o cortisol de novo. Aí você vai ter uma parada cardíaca, você vai ter uma diabetes. As doenças crônicas, elas surgem muitas vezes do excesso de cortisol, que é o excesso de estresse. Só que você não liga pra estresse. Que estresse? Só porque eu fiquei nervosinho no trânsito? Não tem estresse. Se a gente tirasse a pele do Renato, se a gente pegasse ele e virasse de cabeça pra baixo, os órgãos dele estavam todos surtando lá dentro. Mas ele não tá vendo isso, porque ele não se conhece. Aí ele chega no trabalho. Ele vai ter reunião com esse cara, que muito provavelmente é parecido com ele. Só que o cara ganha bem, né? E é chefe dele. Ele acha que ele ganha mal e devia estar no lugar do chefe dele. Aí ele chega no trabalho. O cara pede pra ele apresentar o último relatório. Vamos fechar o quarter hoje. Vai lá apresentar o relatório. O cara já passa no corredor falando aqui, reunião daqui 2 minutos. Daquele jeito bem arrogante, o cara tá lá se preparando. Ele tava cansado, não conseguiu terminar o que ele tinha que terminar. Ele tava chateado em casa, que teve que levar trabalho pra casa porque não conseguiu terminar no trabalho. Ele perdeu um final de semana por causa disso. Ele continua frustrado porque ele acha que ele ganha menos. Ele tá sobrecarregado. Aí ele vai pra essa reunião. Ele abre a tela, começa a explicar e o cara surta. Bate a mão na mesa, joga o papel pra cima, fala que ele é incompetente, fala que tudo que ele tá escrito lá não importa. Fala que, cara, não dá seu trabalho. Ele vai bate boca com o cara. Ou então ele engole um sapo. Fica mal na frente de todo mundo. Ele volta pra casa. Que ele só vai, volta e trabalha, certo? Quando ele chega em casa, a mulher dele pergunta pra ele: deu tempo de você passar lá na casa da mamãe pra pegar os boletos? Ele mata ela. Fala um monte de bobagem. Discute. E ela passa a ser a pior pessoa do mundo. Ela é a pior pessoa do mundo. A mãe dela é a pior pessoa do mundo. O chefe dele é a pior pessoa do mundo. Ele é só um cara injustiçado. O Renato, então, a primeira coisa que ele precisa fazer quando ele acordar de manhã, ele tem que respirar. Ele vai acordar de manhã. Ele vai usar algumas coisas de soft skills que estão dentro de biohacking, que é você saber como seu corpo funciona e aumentar a sua saúde por causa disso. Então ele vai acordar de manhã, ele vai respirar calmamente, ele vai acordar com calma da cama. Ele não vai acordar atrasado com o despertador que já despertou 15 vezes. Ele já está atrasado pulando da cama. Isso faz com que ele solte um monte de hormônio no corpo dele que ele não precisaria essa hora. Ele já tem cortisol de manhã, mas é o bom cortisol, é o cortisol que vai acordar ele para uma ação boa. Então ele acorda de manhã, ele faz uma respiração plena, compassiva, 5 minutinhos que ele fizer, uma respiraçãozinha, ele já vai acordar melhor. Ele toma um copo d'água, ele se arruma, ele vai tomar café. Aí a mulher dele tem um monte de coisa para resolver com ele de manhã, porque ele tá saindo do trabalho e só volta às 10 horas da noite. Ele só vai trabalhar, vai e volta. É só isso que ele faz. Então ela só pode conversar com ele ou no café da manhã ou no jantar. Porque ai dela se ligar para ele no meio do dia, certo? Então ela já vai aproveitar a saída dele e vai falar o que precisa. Então ela vai falar para ele no café da manhã: lembra de pegar os boletos na casa da minha mãe. A gente tem que pagar IPTU, condomínio e a conta de gás do apartamento antigo que a gente tava nele. O que o Renato vai fazer? Ele vai respirar e vai reconhecer a emoção que tá vindo nele aquela hora. Porque ele já se conhece. Ele já sabe quais são as emoções básicas que fazem o funcionamento do corpo dele. Ele já sabendo disso, ele vai reconhecer o que ele tá sentindo e vai respirar. Então ele vai reconhecer: nossa, tô ficando frustrado porque eu vou pra um trabalho que eu acho que eu ganho menos. E eu tô com raiva porque eu tenho que pagar essa conta e minha mulher fala isso pra mim logo de manhã. Então eu vou respirar.
Ele respira e fala pra mulher dele: Paula, eu não tô me sentindo muito bem pra conversar sobre isso agora. A gente pode falar sobre isso depois? Na hora do almoço eu ligo pra você, você me explica direitinho. Agora eu queria tomar um cafezinho com mais calma, curtir você um pouquinho, que a gente só vai se ver à noite. Depois a gente resolve isso, pode ser? Pronto. A Paula já sabe que no café da manhã não vai dar pra falar com ele sobre essas coisas. Mas ela sabe também que meio-dia ele vai ligar pra ela vai poder falar. Que é um problema dos dois. E ela que ficou incumbida de resolver isso com ele. E quando ele chegar à noite, eles vão poder fazer outra coisa, que já resolveu no meio do dia. Aí então ele vai mais calmo pra garagem. Ele vai pegar o carro. Uma coisa que ele pode fazer quando ele entrar no carro é falar assim: como é que eu quero chegar no meu trabalho hoje? Tudo bem, eu tô frustrado. O que eu posso fazer pra criar um plano B pra minha vida? Como que eu posso falar um não pras pessoas que estiverem me incomodando no trabalho sem prejudicar o meu relacionamento com elas? Isso é outra coisa de soft skills. Então, na jornadinha dele, ele já acordou de manhã, ele já fez uma coisa: aprendeu a respirar. Básico pra qualquer meditação. Ele aprendeu a reconhecer uma emoção. Ele aprendeu a falar o que ele tá sentindo pra mulher dele. Extremamente importante você aprender a verbalizar o que você tá sentindo. Ele teve uma solução. Ele tomou uma atitude que é boa pros dois. Ele pegou o carro. Ele fez um plano de ação até chegar lá. Qual que é o plano de ação dele? Eu tenho que ter um plano B. Eu preciso falar não pra algumas coisas hoje. Como é que eu vou fazer isso? Então ele optou colocar uma música calma dentro do carro. Não notícia ou guerra. Uma música clássica. Uma música calma pra poder acalmar o seu estado de espírito mesmo, acalmar sua mente, respirar com calma, relaxar a musculatura. Quando a musculatura tá tensa, você já tá a ponto de estourar. Isso é uma outra percepção que ele já tem. Renato já sacou, quando ele tá duro, tô a ponto de bala. Então, antes de ligar o carro, ele já fez isso. O objetivo dele é chegar no trabalho sem brigar com ninguém, respirando dentro do carro, ouvindo uma coisa calma, se preparando pro dia longo de trabalho que ele vai ter. Então ele tá fazendo uma pausa em movimento, que é ouvindo uma música, mas ele tá fazendo uma pausa já às 7 horas da manhã de tão estresse que ele já tem. Ele já não jogou cortisol no corpo dele, o mau cortisol. Aí ele chegou no trabalho, foi até a mesa dele. Primeira coisa que ele fez, ele observou em volta. Ele viu como as pessoas estão. Hoje é dia de uma reunião importante, que o cara sempre tá nervoso. Ele já sabe que o cara sempre tá nervoso. Por que o cara sempre tá nervoso? Que existe uma forma de falar que também dispara um gatilho naquele cara. Ele já descobriu qual é esse gatilho que ele dispara no cara. Então ele vai começar a falar com o cara de um jeito diferente de todas as outras vezes que ele sempre falou. Então ele vai usar uma técnica, por exemplo, de como você vai falar não. Você fala sim, aí você fala não, e você termina com sim de novo. E como que é isso? Você fala sim pra você, o não pra outra pessoa, sim pra você de novo. Mas sem que a pessoa fique furiosa com você, que você aprendeu a falar isso. Então ele vai usar um outro soft skills agora, aprender a falar não. Então ele vai preparar o material dele com calma, porque ele não chegou atrasado, sem ficar nervoso, e vai entrar na sala do cara, com um monte de gente. Ele vai observar como cada um tá se posicionando. Ele sabe que se ele quiser aparecer naquela reunião, ele vai sentar na ponta, ou na frente, ou perto do cara. Se ele quiser desaparecer, ele vai ficar num canto da sala que ninguém vai ver ele. Mas o Renato, ele quer ganhar mais dinheiro, ele quer ter um cargo melhor e ter um melhor salário. Então ele vai ficar na ponta porque ele quer aparecer. Isso é soft skills, saber onde você tem que sentar. Aí ele vai sentar lá. O cara começa a falar, ele pede pra ele fazer a apresentação dele. Ele já vai abrir a apresentação de uma maneira diferente de todas as vezes. Ele não vai dar um salvar como, vai fazer de outro jeito, de uma forma que vai puxar a atenção para aquele cara. E ele pode começar a falar de uma maneira diferente que ele vinha falando antes, para esse cara não estourar, pelo menos com ele. Ele pode estourar com outras pessoas, mas não vai mais estourar com ele, que já descobriu qual é o gatilho do cara. Ele não vai mudar o cara, mas ele sabe qual é o gatilho do cara. Com ele, o gatilho não vai disparar mais. Ele descobriu o gatilho desse cara, ele descobriu uma outra maneira de falar, ele montou a apresentação de uma maneira diferente, ele escolheu um lugar certo para sentar. Ele saiu dessa reunião. Foi uma reunião bem sucedida dessa vez. Ele resolveu marcar depois uma conversa com esse mesmo cara, nesse mesmo dia, porque a reunião foi bem sucedida. Uma questão de timing. É a hora de conversar com o cara. O cara gostou do trabalho dele, é a hora de conversar. Ele marca a hora certa. Tem a hora certa pra gente falar com as pessoas. Então ele marcou pra falar com esse cara 18 horas. Porque o cara sai todo dia da empresa às 9. O cara é noturno e o Renato é diurno. Ele já sabe também isso do cara. Então o cara produz melhor à noite. Ele vai ficar lá à noite pra essa reunião com esse cara. Como é que ele vai falar pra esse chefe dele que ele tá frustrado? O Renato tem soft skills. Então o Renato vai falar pra ele o seguinte: cara, minha família precisa muito de mim. A gente acabou de mudar de apartamento. A minha esposa tá precisando de mim pra organizar um monte de coisa. Meus filhos estão precisando de mim. Eu realmente preciso sair mais cedo e eu preciso ter feriados. Eu quero receber de uma forma justa pelo trabalho que eu faço. A gente pode chegar num acordo do que você precisa, do que eu sou capaz e como que a gente vai alinhar isso. O que você acha de a gente conversar sobre isso? Ele usou um sim, um não. Sim, pra ele. O sim pra ele é: eu preciso, minha família precisa de mim. Não, eu não consigo mais trabalhar toda noite e todo final de semana. Um sim de novo, podemos negociar? Quando ele fala sim pra esse cara, o cara pode ficar bravo e raivoso, mas ele vai ter que ouvir. Que ele foi falado com respeito, com motivos, é uma boa conversa.
Pode não dar em nada? Pode, ele não tá na cabeça do RH, nem na cabeça da empresa, nem na cabeça desse cara. Mas ele não quebrou tudo. Ele vai sair dessa reunião muito mais calmo. Ele vai pra casa mais calmo, porque ele conseguiu falar o que ele precisa falar. Quando ele chegar em casa, a conversa vai ser outra. Ele vai contar pra mulher dele, muito provavelmente, como foi essa conversa. E não a conversa que ele não teve. Ele não vai descarregar nada lá. Porque ele já sabe que não dá pra ele descarregar nas outras pessoas nada que ele não resolve. E o básico dos soft skills é: você é responsável pelo seu comportamento. Você é responsável pelo aquilo que você sente. E você é responsável pelo aquilo que você faz com o que você sente. Ninguém faz você ficar com raiva. Você é que fica com raiva. Ninguém faz você ficar frustrado. É você que fica frustrado. O fato é só o fato. O sentimento é você quem faz. É você quem propõe esse sentimento pra você. Então saber isso minimiza muitas dores. Eu acho que o Renato agora vai até procurar uma terapia. Que ele quer se conhecer melhor como psicólogo ou um psiquiatra.